Boa noite para você que está aqui assistindo esse episódio, o 55º do Elas Têm História. Olha, chegamos longe, hein? Vida longa esse programa. Quem diria, né, minha gente? Engraçado que o Rodani falou, episódio de número 55, eu fiquei lembrando do primeiro dia, o primeiro programa, porque afinal de contas, hoje é encerramento de temporada, a gente está fechando a temporada 2024, como uma torcida para que esse programa tenha servido para a gente discutir a nossa região, não apenas a cidade de Campos e a nossa região, prestando de verdade um serviço de qualidade, informação de qualidade. Eu vou te dizer que a gente tem muito orgulho desse programa, né? Muito, demais. O que a gente construiu aqui é uma trajetória já longa. A gente já pode dizer que é longa, né? É verdade. A gente começou em 2023, meados de 2023, né? No quase final de... Não, quase... 22. 22? 22, é verdade. Quase final de 2022. Isso aí, meados de 2022. Então, minha gente, eu espero que você fique na torcida para que ano que vem a gente consiga retomar, mas me contaram que a ideia é voltar repaginado. Tô sabendo disso. Vocês sabem que esse ano tem mais uma historiadora aqui nessa bancada. Ela não tá aqui hoje, mas é um elemento que já virou fundamental pro Elas Têm História, então tô sabendo que ano que vem vai ter um trio nessa bancada. Pois é. E pra gente poder encerrar a temporada do Elas Têm História com gabarito, podendo dizer assim, de fato, prestamos um serviço em comunicação, a gente está recebendo um jovem jornalista, porque ele é jovem, gente, mas é de um talento imensurável e de uma tradição, digamos assim, porque a gente fica esperando o que ele vai escrever sobre cultura. Então eu fico muito orgulhosa, feliz também porque ele adotou Campos como sua nação, como seu berço. A gente está recebendo aqui o Matheus Berriel. Boa noite, meu querido. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os espectadores. Primeiramente, falar da satisfação de estar aqui, porque vocês estavam lembrando aí do primeiro podcast. Na época, eu estava na Folha e eu fiz a matéria quando surgiu o projeto. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês, porque são pessoas que eu realmente admiro o trabalho, acompanho o trabalho de vocês, para falar um pouquinho do tema que é a nossa vida, a nossa rotina, praticamente, né? Eu saí do jornal, mas continuo lá com o meu blog ativo e é coisa que a gente vive no dia a dia. Então, são temas muito importantes e é muito satisfatório estar aqui. E eu acho importante fazer uma menção aqui também, Lá vai concordar comigo. Todas as vezes que a gente recebe amigos que já nos prestaram serviços por acreditar na causa, no que a gente fala, Matheus sempre deu ampla cobertura, tudo que a gente faz no arquivo, a todos os problemas que a gente enfrenta, e sempre que a gente manda alguma coisa para ele, de imediato ele faz o encaminhamento. É parte da sua profissão, mas é uma parte de entrega para a sociedade muito importante, né? E isso que é o mais gratificante mesmo. Às vezes a gente está dentro da redação, faz uma matéria, publica e não tem noção do quanto aquilo vai repercutir, da importância daquilo. E quando a gente vê as coisas dando resultado, é realmente muito gratificante. Mostra que a gente tem, assim, um papel ali a participar de todo o processo. Isso aí. E eu vou falar mais, gente. Matheus tem uma escrita extremamente valiosa, extremamente madura, aquele texto bom de ler. Gostoso. Bom de ler. E a gente tem tema aqui em comum, né? A gente está falando hoje de cultura, não é por um acaso, gente. Semana que vem, dia 5, terça-feira, é comemorado o Dia Nacional da Cultura. Então, a gente vai discutir várias pautas aqui que giram em torno da cultura local, quase regional também, né? Matheus também é regional, não é só é regional. Matheus, para a gente começar, como é que você enxerga a participação do poder público municipal e das instâncias de proteção, né? A gente tem várias que atuam aqui no município, na manutenção de espaços, de manifestações, de práticas culturais aqui para a nossa região? Primeiramente, eu acho que a gente tem que destacar que é essencial, é vital que o poder público participe desse processo. Não tem como a gente querer que não tenha participação e isentar o poder público dessa parte. O poder público tem o poder e o dever de manter os equipamentos, administrar os equipamentos, mas uma coisa que eu acho que a cultura de Campos peca muito é depender exclusivamente do poder público. Eu acho que tem que haver ali uma parceria, a famosa PPP, né, parceria público-privada, para tocar os projetos, para manter os espaços ativos, porque só assim os equipamentos vão avançar, vão ter continuidade, vão ter uso, que a gente vai falar sobre o uso e a utilização desses espaços mais adiante, e deixar isso só como dever do poder público, eu acho que é uma falha, porque aí não tem como abraçar tudo e a gente vê um certo sucateamento em alguns momentos. Agora também não tem como isentar o poder público, não tem como dizer que eles não têm que participar. Sim, é dever, é obrigação, e isso caminha lado a lado.
E certamente o cidadão, e aí eu me coloco nesse lugar, né, todos nós, a gente tem muita dificuldade em entender o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer. Eu acho que esse é um programa muito bacana para isso, justamente porque o que a gente pode fazer, uma das coisas é criar demanda. Quando você cria demanda, o poder público ele acaba vindo como uma onda, como uma resposta. Então, esse é o momento para você que está assistindo a gente, além de compartilhar o canal e se inscrever, obviamente, não deixa de colocar sua pergunta e participar ao vivo aqui com a gente. Vamos começar por um tema muito sensível da cidade, que é fechamento da Biblioteca Nilo Peçanha e do Palácio da Cultura. Palácio da Cultura, eu lembro quando eu vim para Campos, é um dos locais com o qual o campista mais tem apego sentimental, afetivo, aquelas pesquisas de escola, no jornal, e a gente sabe o quanto isso é importante para a cultura, porque aproxima, né? Porque cria essa identidade. Não dá para a gente mensurar, Matheus, mas qual é o tamanho da perda para a cultura com tantos anos de Palácio da Cultura e biblioteca? Porque a gente pensar numa cidade como Campos, que hoje não possui uma biblioteca, qual é a dimensão da perda cultural para a nossa cidade? Exatamente. Eu acho que, como você falou, não dá para mensurar porque, primeiramente, são poucos municípios de médio, grande porte que têm uma biblioteca municipal acessada. E Campos tinha isso. O campista tinha essa identificação com a biblioteca. Quando eu cheguei a Campos, ela já estava em fase de fechamento, mudando de um lugar para o outro. E desde então a gente vê que existe uma cobrança contínua pela reabertura. Só que eu acho também que isso fica muito limitado, vamos dizer assim, aos intelectuais, à classe artística, aos jornalistas, aos escritores. E falta essa identificação do grande público, porque, como você falou, tem que haver demanda. A partir do momento que as pessoas cobram, que as pessoas sentem falta e perguntam como eu posso ir lá, quando eu posso ir lá, cria-se uma pressão externa para que os projetos realmente saiam do papel, deixem de ser só comentados e sejam colocados em prática. Eu falo isso porque o Palácio da Cultura é um problema que se arrasta, não é só do atual governo, vem de governos anteriores. Eu me lembro bem que no final da gestão Rafael Diniz foi feita uma obra, a obra chegou a ser entregue, teve lá uma inauguração simbólica, foi de última hora ali na correria para fechar o governo entregando o Palácio da Cultura. Veio o início da atual gestão, Vladimir Garotinho, no primeiro governo. Falou-se que aquela reforma não foi tão bem feita assim, jogou uma culpa para lá, teve que fazer a reforma quase que do zero de novo. Terminou, entregou e atualmente continua lá, meio que abandonado. Não foi 100% entregue, o prédio não tem utilização e vários setores da nossa cultura estão órfãos de um espaço para chamar de seu, para estar lá dentro praticando. Então ficou nessa de assim, um culpa o outro, e quando não tem uma cobrança contínua, é algo só mais pontual, a gente não vê isso sair do papel, infelizmente. Sim. Então, assim, eu acho que é consenso entre todos nós. O Palácio da Cultura não serve à finalidade para a qual ele foi criado, né? Nem a biblioteca. Sim. Hoje eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, gente. Quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar para movimentar esse cenário, assim, para criar essa demanda para o poder público? Eu acho que, assim, lá atrás deu muita polêmica quando se falou de utilizar parte do espaço para o empreendedorismo. Eu sei que foi muito polêmico, na época eu cheguei a fazer matéria até criticando isso, mas a gente tem que assumir uma questão que a cultura hoje não tem o dinheiro, não tem recurso para manter todos os equipamentos com a dimensão que ela merece. Então eu acho que assim, a gente tem que abrir mão um pouquinho da vaidade e saber dividir os espaços. Se tem um recurso para aquilo, vamos utilizar e vamos separar. Eu acho que não teria problema nenhum de ter lá um espacinho para empreendedorismo e abrir sim os espaços específicos para reativar a biblioteca, para colocar lá dentro os estandes do artesanato, para ter a utilização de uma sala de audiovisual. Enfim, projetos não faltam, a gente tem muita gente qualificada para isso. Agora, enquanto ficar nessa de picuinhar, tem que ser 100% da cultura, eu acho que a gente vai acabar com 0% que a gente tem atualmente. Então, todo avanço é bem-vindo. Agora, também não é chegar lá e falar vai ser o espaço do empreendedorismo e a cultura vai perder o seu protagonismo. Isso também a gente não pode aceitar. Tem que haver aí uma negociação e tem pessoas qualificadas para isso. E é importante a gente pensar na responsabilização sobre os usos dos espaços públicos, porque a Secretaria de Educação durante muitos anos usou, inclusive aqueles puxadinhos que foram colocados lá dentro, foram colocados justamente para abrigar a Secretaria de Educação. Então eu concordo com você, essa discussão de que o Palácio é da Cultura, o Palácio é da Cultura, mas a cultura é um guarda-chuva muito amplo, em que cabe o empreendedorismo, em que cabe a educação e por aí vai. Inclusive pensar esse novo sentido da cultura, porque eu acho que a gente aqui ainda pensa a cultura como uma coisa, um nicho
nicho muito específico. Mas se a gente pensa a nível estadual, a gente tem uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Exatamente. Como é que você faz isso sem empreendedorismo, por exemplo? Né? Então... E as pessoas não têm noção do tamanho da economia criativa, o quanto de recurso isso movimenta quando ela está ativa. Quando ela está inativa, não. Mas, por exemplo, a cultura que a gente comentava aqui em off do carnaval. Não é só o desfile que está ali na avenida, são pessoas que vendem adereços, vendem fantasias, são a moça que faz a costura, é a moça... Então, tem empreendedorismo aí também. A gente tem que saber enxergar isso, identificar esses nichos e colocar isso em prática. Porque aí a cadeia vai funcionar como um todo. Agora, enquanto ficar só nessa de o palácio tem que ser totalmente da cultura, a gente perde um recurso que talvez poderia ser utilizado e não sai desse zero que a gente está hoje, infelizmente. Já que é o último programa e a gente vai polemizar, furando a pauta, e já você falou sobre essas vaidades. Você que veio principalmente de São Fidélis, que tem suas características locais, regionais, você acha que o grupo da cultura em campus é um grupo unido ou é um grupo muito desunido? Pela minha risada já deu para entender. Muito desunido, infelizmente. Eu acho que assim... dizem que não existe artista que não é vaidoso, né? Cada um tem um pouquinho da sua vaidade, eu acho que até é sadia, isso legítimo. Faz bem, é legítimo. Cada um tem seu talento. Agora, quando isso passa do sentimento pessoal para basear discussões, para basear debates, aí já não é tão sadio assim. E eu percebo que há, assim, um ciúmezinho, uma vaidade, a gente que acompanha os bastidores das tomadas de decisão, é um querendo aparecer na foto, é um falando mal do outro por trás, e isso prejudica, a gente sabe que prejudica, sim. Rapaz, você falou de foto, a gente já foi muito cortado de foto, você nem imagina. Hoje vocês perceberam que eu estou na minha versão sincera, né? Quando você falou sobre vaidade, o Edmundo Siqueira falou assim, vaidade, essa é a palavra, Matheus, atrapalha tantas coisas na cultura campista e purismo também, concordo plenamente, porque fica assim, é um mundo ideal que as pessoas almejam e elas não sabem, muitas vezes na prática, né, aquilo que a gente precisa de fato. Vou aproveitar a presença do Edmundo aqui para tocar a nossa segunda pauta, que é também muito sentida pelo campista, que é o caso do Solar dos Arizes. Fred, coloca pra gente uma imagem, por favor, do Solar dos Arizes, que a gente está cheio de imagem aqui hoje para vocês. O que é muito interessante a gente pensar sobre esse edifício é algo que me chama muita atenção, que é o mecanismo legal que determinou a restauração pela prefeitura, pelo poder público, ou seja, uma decisão do Ministério Público que vai obrigar a prefeitura, na figura do prefeito, a realizar a restauração de um edifício, de uma edificação que continua enquanto propriedade privada. Até que ponto, Matheus? É óbvio que, do ponto de vista da proteção patrimonial, a gente quer que alguém faça. Sim. Mas, do ponto de vista até do direito da propriedade, do direito privado, é algo muito controverso e difícil de entender. E o que mais me preocupa? Qual é a responsabilidade do IPHAN nesse processo, que o IPHAN não está sendo onerado a arcar com nada, e da própria família? Porque a gente sabe que há uma alegação de hipossuficiência para a restauração do edifício, que de fato vai ficar aí algo em torno de 50 milhões, mas há um empreendimento de um condomínio ali milionário também na área. Então, essa decisão foi acertada na sua opinião, ou ainda ela é questionável? Eu acho que a decisão é legítima a partir do momento de provocar. Alguma coisa tem que ser feita. Mas é um caso realmente muito complexo, porque envolve patrimônio privado e envolve milhões de reais, como você falou. É um prédio, não precisa nem falar que é histórico, né, que todo mundo sabe da importância daquele prédio, daquele patrimônio. E enquanto fica nesse empurra para cá, empurra para lá, o prédio, como a gente sabe, corre o risco de cair. Cada chuva que chega, Mas só de ter uma provocação para essa reforma ser feita, eu acho que foi sim o primeiro passo. Não da forma devida, talvez, acho que poderia ser melhor discutido, mas um ponto que você tocou é sobre os órgãos de tombamento, o próprio IPHAN. Eu acho que muitas vezes eles tentam passar uma imagem que estão agindo e não estão. O IPHAN tem que fazer parte do processo, como o INEPAC tem que fazer parte do processo em outros patrimônios, porque se coloca essa imagem do tombamento como se fosse uma garantia de preservação. Mas muitas vezes isso acaba atrapalhando a preservação, porque se o órgão não age, ninguém pode agir, porque tem todas as legislações específicas. Então, não me confunda. Eu estou aqui falando que o tombamento é necessário, o tombamento tem que haver. Mas ele tem que haver e as medidas que estão por trás, que estão na documentação, têm que ser levadas a efeito, têm que ser colocadas em prática. Porque está lá, está tombado, está no papel e nada está sendo feito, é a mesma coisa, como se não tivesse.
Agora, Matheus, é importante que, além da restauração desse edifício, a gente pense em usos. Sim, né? sem dúvida. Um patrimônio restaurado e sem uso, ele é fadado de novo a um novo processo de deterioração. Nos últimos anos, a gente observou aqui uma movimentação de uma empresa do Porto, né, que estaria disposta a patrocinar o início dessas obras, com a ideia de instalação ali de um museu dedicado à energia. Mas a gente não tem só essa opção, né? E você, como quase campistas, bebedor da água do Paraíba, mas que passa em São Fidélis também, né? Sim. Então tá tudo certo. Que outros projetos você vislumbra ali para aquele espaço? Você acha que poderia dar certo ali? Eu sou adepto à ideia do museu, acho bacana, mas o museu isolado ele não funciona, principalmente porque o Solar dos Aires não está na região central de Campos. Ele demanda deslocamento das pessoas para irem lá. E não vai se não tiver atrativo. A gente, infelizmente, sabe que a cultura é linda no papel, mas a grande população, que é quem tem que ser impactada com isso, precisa de atrativos para que ela frequente esses espaços e se identifique com esses espaços. Então eu acho que ter talvez um cronograma lá de disposições, de ter um cybercafé, talvez, uma proposta como foi pensada ali para o Livro Verde, mas algo que seja contínuo, não seja lá uma exposição fixa que eu vou lá, visite um dia e nunca mais preciso voltar lá, porque eu conheci tudo que está lá. Tem que ser trabalhado uma programação contínua, atualizações, palestras, bate-papo, talvez o artesanato, a região que aquela área está identificada, ter ali umas oficinas de artesanato, ter um espaço para essa prática, para a população se sentir inserida ali e sentir necessidade de sair do centro da cidade e ir até lá, e não simplesmente fui lá, vi, sei que existe, mas para que eu vou lá? Esse é o grande desafio dos espaços de memória, né? Exatamente. Torná-los visitáveis periodicamente. Né? A gente foi chamado lá atrás, né, para participar de uma primeira reunião para pensar o que poderia ser. A gente foi chamado enquanto arquivo público, né? E eu sempre falei, essa concepção de museu contemplativo não cabe mais. Não. Eu gosto muito do projeto do Museu Histórico Nacional. Eu acho que ele é muito imersivo, muito participativo. Até o fato de você poder usar antes do incêndio, mas ainda agora, o pátio, enfim, ter suas atividades ali. As pessoas têm que viver a sua história. Exatamente. Essa coisa da gente ficar distante, porque é o bem, o patrimônio, isso não cria a identidade que a gente tanto fala que é importante, né? E aí, Matheus, vamos entrar numa outra seara muito questionável e importante aqui em Campos, e eu vou fazer a pergunta do Edmundo para entrar nesse assunto, que é mercado municipal. A pergunta do Edmundo, e Chayane, eu já vou na sua também. Ele fala o seguinte: o que o Matheus acha da ida da Feira do Mercado para a Praça da República? O prédio histórico do mercado seria revitalizado de fato ou ficaria também abandonado? Então, dá a sua perspectiva sobre esse projeto. Primeiro, esqueci de falar antes, mas mandar um abraço para o Edmundo, que é um companheiro aí das trincheiras, é um cara, principalmente em relação ao Solar dos Aires, especialista. E eu acho que... eu sou favorável, tá? Muita gente acha que a cultura é totalmente contra tirar a feira. Eu acho que não seria o ideal, mas é o que é viável. Existe um projeto para a feira e eu vejo o mercado municipal como uma área de ambiência necessária. Tem que ter uma área para convívio ali. É assim nos grandes mercados. Eu sou frequentador do mercado municipal de Campos. Na parte da boemia, de sentar lá, de tomar uma cerveja, comer uns petiscos lá. Olha. Então, a gente tem uma confraria Batuque na mesa, cerveja gelada. De vez em quando a gente senta ali no bar do Robinho, não sei nem se pode falar o nome, mas... Pode, claro que pode. Beijo pro mercado, a gente fala tudo, divulga todo mundo, é isso aí. Então, eu acho que, assim, muita gente tem um preconceito com o mercado municipal, que eu vou sentar para minha cerveja e vai estar fedendo a peixe, vamos dizer assim. Muita gente fala isso. Porque é sujo. Não é sujo. A gente senta lá, até o amigo nosso Wellington Cordeiro, também defensor da cultura, toma uma cerveja lá com a gente de vez em quando, ele fala, a cozinha dos estabelecimentos do mercado é aberta. Você vê a parede limpinha, você vê o que se faz lá dentro. Tem muito bar que a gente vai em região central, em região nobre da cidade, que a vigilância sanitária se bater, manda fechar. Então eu acho que falta, sim, esse trabalho de conscientização e de acolhimento mesmo da população enquanto um mercado vivo, enquanto um mercado que é parte da história da cidade. Você vai a Salvador, eu fui a Salvador em janeiro, o mercado é ponto turístico. Você vai em Belo Horizonte, o mercado é ponto turístico. Em Campos, por que o mercado que é tão histórico, que é tão bonito, que às vezes aquele prédio fica escondido pelo entorno, por que ele não pode ser utilizado como um patrimônio histórico? Agora sim,
precisa ser feito esse trabalho para criar ali uma área de ambiência e passar uma imagem mais sadia, uma imagem da boemia mesmo. Campos tem essa cultura boêmia, eu acho que pode ser melhor explorada ali. E claro, ali tem todo o envolvimento também das religiões de matriz africana, porque lá dentro tem vários estandes ali para vender esse ponto. Tem que criar um resgate desse público, da identificação desse público com o mercado. E eu acho que, nesse momento, com a proposta existente, acho que sim, a levada da feira lá para a Praça da República pode ser algo benéfico. Matheus, agora você tocou num ponto importante. Os mercados, eles não são só espaços de venda, eles são espaços de convivência. Sim. Eles são constituídos também pelas pessoas que frequentam ou que estão ali todos os dias. A gente recebeu pessoas aqui maravilhosas do mercado. Mandar um beijo aqui para a seu Ananias, para a Solange, para o seu Geraldo, se eu não me engano, da Flora Santa Mara, que esteve aqui com a gente. Um abraço para eles. Como que a gente conseguiria, assim, equilibrar? Porque a ideia, acho que a grande questão desse novo mercado é que ele não é um consenso, certo? Então, como é que a gente consegue equilibrar esse novo projeto, que é tão necessário, com os interesses dos permissionários? É política. É para isso que o político existe. Infelizmente, na hora da tomada da decisão, a gente também demoniza a imagem do político, mas a gente tem que ter pessoas competentes exatamente para tomar essa decisão. É ouvir os feirantes, é ouvir os clientes do bar, o que precisa ser feito aqui, o que precisa ser feito aqui, e se chegar nesse consenso. Não dá para um mercado deixa de ser um mercado se ele for só área de convivência. De fato, não pode ser. Você não pode tirar a pastelaria lá de dentro, você não pode tirar a moça que vende o tempero, mas só isso também não mantém o mercado. Então, acho que você tem que chegar a esse meio termo, sim. Aquela área externa do lado de fora, há um projeto que, se de fato se consumar a saída da feira, de calçar aquilo ali bonitinho, colocar a mesa do lado de fora, equilibrar aquele meio ali, para ter uma área de bares e lá dentro continuar essa tradição do mercado enquanto feira mesmo, feira de utensílios, enfim. Vai tirar a feira do legume, a feira do... A feira livre, né? A feira livre, mas vai existir lá ainda a área de venda de outros itens. E eu acho que é importante pensar duas coisas nesse projeto. Eu também sou favorável, mas também apanho por ser. É da gente pensar em formar ali um corredor comercial e cultural entre o mercado e a Praça da República, porque integrando esses espaços e não isolando. E, além disso, uma coisa que o Almir, secretário de Agricultura, já faz, que é a escuta ativa desses permissionários. Esse projeto ele tem que ser construído, seja na Praça da República, onde quer que seja, em comunhão com cada usuário, é claro, o cidadão comum, eu e você, mas principalmente com esses permissionários que precisam ser ouvidos, né? E uma coisa que a gente tem que se situar é o tempo que a gente vive e a realidade que a gente vive. Quando o mercado foi criado, ele não está naquele local por acaso. Era a área do Rio Paraíba, você tem ali o canal, passava ali, tem um motivo para aquele mercado estar ali. Hoje, talvez já não faça tanto sentido assim. Porque o canal, infelizmente, está abandonado. O Rio Paraíba já não é mais navegável por navios, enfim. E lá do outro lado, onde se pensou a feira, está do lado da rodoviária Roberto Silveira, que é a rodoviária mais frequentada pelas pessoas que vêm do interior. Então está ali do lado da Praça da República. Essa ideia de ter um ponto de ligamento entre o mercado, a rodoviária e a praça faz total sentido. Isso aí, ó. E deixar um registro aqui, a gente está com uma presença maravilhosa. O homem que gosta de falar sobre cultura e gosta de cuidar da cultura, Fernando de Dr. Edson aqui com a gente. Beijo grande, meu amigo, que veio aí de um trabalho árduo, né? Mas que valeu muito a pena. Parabéns para você. Beijo grande. Nós estamos com saudade. Lala, a Chayane Santos pergunta o seguinte, vou passar para você porque é bom para a gente dar um panorama geral para quem está em casa. Gostaria de saber qual é o impasse que impede o Palácio da Cultura de voltar a funcionar com a sua função cultural. Quantas lembranças saudosas da biblioteca? Chayane, os impasses são muitos, né? A começar pela própria estrutura, né, do espaço. A estrutura física, ela foi restaurada, reformada, na verdade, ela foi entregue, mas se você hoje visitar esse espaço, você vai ver que ela não tem um mobiliário, não tem climatização, para que funcione lá, por exemplo, uma biblioteca. A nossa biblioteca de campus ela é riquíssima, todo mundo sabe disso, porque alguém já foi lá uma vez ou outra, algum parente, ou você própria pode ter ido lá fazer um trabalho, uma pesquisa. Só que a manutenção de um acervo ela é custosa, né? Ela depende de parâmetros, por exemplo, ambientais, ela depende de um espaço bom para que você possa voltar a fazer a sua pesquisa. Eu estou falando só da biblioteca, mas a gente tem ali um auditório, que é um auditório excelente, a gente mesmo já fez evento lá pelo arquivo,
que precisa ser reestruturado. A gente precisa de salas de trabalho, né, para que a Fundação Cultural possa voltar a funcionar naquele espaço, com todos os seus setores. Então, assim, falta principalmente estrutura interna para que o Palácio volte a servir para suas funções, né? Volte a ter significado de ocupação. E é importante a gente fazer um registro aqui. De fato, o Matheus relembrou muito bem essa entrega que houve no final do governo Rafael Diniz com algumas instituições de cultura da cidade. Mas eu estive no Palácio da Cultura pouco tempo depois, quando a gente fez um lançamento de um aniversário do arquivo lá, porque o arquivo estava sem condições. E, de fato, eu não sei que entrega foi essa, porque o Palácio da Cultura não tem condições. Chove dentro do Palácio da Cultura, você imagina você abrigar os livros num lugar que está chovendo. Então, os problemas estruturais são muito graves. O Palácio da Cultura, assim como outros muitos de campos, precisa de obra, infelizmente. Minha gente, lembrando que eu conto com as perguntas de vocês aqui, e a gente vai tocar agora, Matheus, num outro tema muito sensível. Rapidinho, a Larissa estava tocando no assunto da biblioteca, e eu me lembrei de uma coisa, que na época que eu fiz matéria sobre a biblioteca, teve uma denúncia, de certo ponto, que ela é grave, porque o acervo da Biblioteca Municipal, ele é composto, claro, por acervos de livros históricos, materiais históricos, mas também tem muita doação ali. Eu conheço pessoas que procuraram a Folha da Manhã na época para comentar que doou sua biblioteca pessoal para montar aquele acervo, e esses livros não estão acessíveis pelo público. Pois é. É um escárnio, né? Exatamente. Doação que familiares fizeram, além disso, acervos que são públicos, para onde foram, porque Matheus falou dos livros, enfim, acervos em gerais, e fotografias, mapas, plantas que ficavam na biblioteca. Obras raras. Obras raras, e que pertencem à municipalidade, não pertencem a B ou C, à municipalidade. Gostaria de resposta para isso também. Hoje a gente está demais. A gente vai tocar no outro ponto. Eu ia falar assim, a gente não quer falar quem é responsável, mas nesse caso aqui, desse patrimônio que eu vou falar agora, a gente tem que falar sobre quem é, afinal de contas, o responsável. Você me deu a deixa perfeita. Você estava falando sobre doações que as pessoas fazem para a municipalidade, para o coletivo. Museu Olavo Cardoso. Como pode, numa cidade como Campos, um espaço como aquele, que representa tanto dessa elite açucareira, dessa fidalguia, que foi doado à municipalidade, se encontrar da forma como se encontra hoje, Matheus? Porque aquilo dali, na minha concepção, foi um crime que aconteceu. E o Museu Olavo Cardoso, Edmundo está aí na audiência, eu li até um texto dele recente sobre isso. Infelizmente, de todos os patrimônios que a gente cita, é um que tá aparente, a gente vai perder ele. Cai, não cai, e não tem muita esperança do que fazer mais. Tem esperança, mas a gente está perdendo, porque cada dia que passa lá na frente, a fachada está mais danificada, uma parte que caiu a mais. E é muito triste, sabe? Um museu que poderia ser ali um museu casa, que tem poderia não, era. Que, não é nem que poderia, era. Que deveria ser, e que é fruto de doação e está sucateado. Exatamente. Fred, coloca pra gente foto do Museu Olavo Cardoso. Porque quem está assistindo vai vendo, né, a foto do ambiente. Gente, sabe o que é muito chocante? No início da faculdade, nem tem tanto tempo assim, eu lembro de... Tem sim, tá? Não, tem sim. Não. Eu lembro de ir com alguns alunos ao Olavo Cardoso de fazer visita, e o espaço era super, super conservado. Eu acho, assim, vou dar uma opinião aqui, já que a gente hoje está... Né? Polêmico. Exatamente. A abertura do Museu Histórico teve como pressuposto a transferência de parte do acervo do Olavo Cardoso para lá, porque o Museu Histórico não tinha acervo. Né? Falemos a verdade aqui, como falta acervo ainda hoje. E será que esse foi o início da depredação? Porque 2 anos depois esse museu fecha. Os funcionários são deslocados para o Museu Histórico da Praça, o Museu Olavo Cardoso fica fechado, e aí começa todo o processo. Com parte do acervo lá dentro, que também foi sendo roubado dia a dia. E não foi uma entrada, gente, foram várias entradas. Várias. E é incrível como uma coisa puxa a outra. Você falou do acervo que restou dentro do Olavo Cardoso, e nesse período de cai uma parte do prédio, cai outra parte do prédio, foi descoberto lá dentro, por exemplo, na época eu fiz uma matéria no meu blog, o letreiro da Estação Leopoldina, que estava abandonado lá dentro, sucateado. Hoje ele está no Museu Histórico. No Museu Histórico, tem uma área lá que já fazia parte da memória ferroviária de Campos, ele foi incluído lá, mas eu me lembro que na época, infelizmente a gente tem que falar mal da prefeitura nesse ponto, porque não tem o que fazer. Foi passada uma imagem como se aquilo fosse ser tirado no outro dia, quando saiu a matéria.
sendo que estava abandonado lá há anos. Muita gente sequer sabia que aquilo estava lá. Chegou uma foto em forma de denúncia e aí falaram, não, estava planejado para a gente tirar de lá semana que vem. Mas por que semana que vem? Tantos anos que estava abandonado. Então esse é um símbolo, é um letreiro que, graças a Deus, hoje está resgatado, está guardado. A pessoa fala, você é fã de ferro velho? Não, é a memória que está ali, é a história ferroviária de Campos, como você citou o Olavo Cardoso. Quem foi Olavo Cardoso? A população sabe quem foi Olavo Cardoso? A população sabe do histórico das usinas de Campos, quantas usinas existiram em Campos, que era a força motriz desse município, era o que movia esse município. Então, de fato, por um lado, há uma cultura elitista dos usineiros, mas não tem como negar a importância que eles tiveram para o desenvolvimento da cidade de Campos. Por que não contar essa história e por que não valorizar esse espaço? Quando a gente fala dos acervos que estão se perdendo, dos objetos que estão se perdendo, a gente não está defendendo o usineiro, a gente não está querendo guardar ferro velho, a gente está contando a história da cidade. Exatamente. E agora eu vou além. Como é que a gente pode pensar no Museu do Açúcar, né, que seria o projeto idealizado para a Aerise, se a gente tem um espaço que pertenceu a um usineiro, que teria condições de contar um pouco dessa história ali também, que está em ruínas, né? Matheus, o museu, o Olavo Cardoso, ele fica no centro da cidade. Que outros usos a gente poderia dar para esse espaço? Infelizmente, o que eu estou vendo é o que deram para muitos outros prédios, que é estacionamento. Vai virar. Mas a gente poderia pensar em várias outras formas de utilização ali. Isso aí a reforma é inviável. Mas também funciona essa questão das palestras, dos encontros para rodas de conversa, do cybercafé. É um prédio pequeno, um prédio aconchegante. Então, ter ali sim, por ser no centro da cidade, ter uma exposição fixa, mas ter outras atrações para movimentar no dia a dia, porque prédio nenhum sem uso se mantém de pé. Ele vai sendo danificado, chega uma chuva, molha, dá uma infiltraçãozinha, essa infiltração vai piorando e chega no ponto que está hoje. Então, sim, tem que ter utilização, mas isso tem que ser feito estrategicamente. Ali eu acho que cabe uma exposição fixa sobre a história das usinas de Campos, sobre quem foi Olavo Cardoso, contar porquê da doação daquele prédio, porque é um prédio muito bem localizado, é um prédio de fácil acesso. Qualquer pessoa está passando ali pelo centro da cidade, nossa, que prédio bonito, vou entrar ali para conhecer a história. Já no Aerizes, que é um pouco mais longe, ter uma exposição fixa, mas ter outras atrações também que leve essas pessoas até lá. Eu sempre disse que pro Olavo Cardoso, que é um projeto que eu acho fantástico, já existe há muito tempo e que funciona muito bem, a Casa Rui Barbosa. Sim. É exatamente essa. Não é a concepção de você só estar na casa. É a produção do conhecimento, são as palestras, é o uso do espaço, enfim. Falando sobre responsabilidade novamente, a gente está falando até aqui muito sobre o patrimônio, né? O patrimônio edificado, Museu Olavo Cardoso, Mercado Municipal. Gostaria de falar agora sobre o Solar da Baronesa, mas não só sobre a construção em si. Para quem está em casa poder acompanhar, se Fred puder colocar a foto do Solar da Baronesa. O Solar da Baronesa, gente, foi integralmente restaurado e ele era mobiliado, inclusive, com obras de arte, objetos de muito valor, uma biblioteca, livros que formariam uma biblioteca que seria a maior da América Latina, que chegaram a ser enviados para Campos. Eu pergunto para você que está em casa, lustre, tapeçaria, obra, como eu disse, piano, obra de arte. Gostaria de perguntar para você que está aí em casa, se você conhece o Solar da Baronesa hoje, onde é que estão essas peças? Não, sabe o que é pior? Você pergunta para grande parte da população, onde fica o Solar da Baronesa? É um prédio que não é conhecido, é um prédio que é muito pouco divulgado. E lá tem a especificidade de não ser um prédio do poder público, né? Pertence à Academia Brasileira de Letras, que infelizmente está distante da cidade. Na época que ele foi doado à academia, o presidente da academia frequentava Campos, vinha a Campos com frequência. Tinha escritores da academia que faziam cafés lá, era um local frequentado para saraus. Claro, frequentado pela elite, porque era um prédio daquela época imponente, tinha bailes dançantes. Eu me lembro de, numa das pesquisas na biblioteca digital da hemeroteca da Biblioteca Nacional, acessar a revista O Cruzeiro, que era a principal revista da época, e tem fotos lindíssimas do Solar da Baronesa com bailes lá dentro. Tinha uma matéria com algumas pessoas conhecidas até hoje. A Silvia Salgado foi modelo na época com vestidos exuberantes. Essa matéria pode ser acessada na internet. E hoje, se você falar do Solar da Baronesa, é tão pouco divulgado que as pessoas nem sabem onde fica. Foi, inclusive, objeto de filme, O Menino de Engenho, gente. Foi gravado lá. TV Câmara exibe. Eu não sei se exibe ainda, né, Fred? Exibe?
Então, de vez em quando tá rodando na TV Câmara, para quem quiser ver. E é engraçado que o Solar da Baronesa tem uma peculiaridade. Eu acho que quem era estudante aí nos anos 90, né, não é meu caso, porque eu era uma bebê, desculpa, mas quem era estudante nos anos 90, a gente conheceu com visita escolar. Muita gente lembra do Solar da Baronesa porque foi lá enquanto estava conservado ainda. E aí, quando você fala de visita escolar, e a gente citou vários patrimônios, a gente tem que pensar que a gente está numa cidade que esses patrimônios não podem ser tratados isoladamente. Eles são parte de um conjunto. Então, por que você não faz um tour mesmo? Você cria com as escolas, pode ser um exemplo, ou com pessoas que estejam visitando as cidades, você já tem um caminho turístico pela cidade passando por todos esses prédios. Mas, para isso, eles precisam estar reformados. Né? Certamente. É a importância da educação patrimonial. Essa geração de 30, 40 anos, Silvinha Paz está aqui com a gente, vai lembrar e vai confirmar isso. É impressionante como essa geração lembra do Solar da Baronesa mais até do que o Solar dos Arizes. Por quê? Porque visitava com a escola e visitava quando tinha coisa lá dentro. A pergunta que eu faço para a municipalidade, fazendo o papel de advogado, como Larissa falou, cadê tudo que havia dentro do Solar da Baronesa, gente? Cadê os quadros? Cadê os livros? Cadê as fotografias, as obras de arte? Eu queria saber, porque a Academia Brasileira de Letras não está de posse desse material. Então, isso tem que estar na casa de alguém, isso tem que estar em algum lugar. Eu gostaria muito de saber, porque, afinal de contas, se estava lá e alguém pegou, a gente precisa saber onde está. Matheus, agora eu vou te fazer uma pergunta ainda sobre a Baronesa. Projetos de ocupação. A gente tem falado que ao longo desses patrimônios de projetos de ocupação. Mas você acha que ali seria viável a gente contar com a iniciativa privada, por exemplo, para exploração? Porque ele fica na margem do rio. Imagina um passeio de barco. Imagina você poder almoçar ali no domingo com a família. Né? Você acha que seria um caminho também? Tem um projeto lá do Sesc, lá em Gruçaí. Por que não ali, talvez? Eu acho que sim, não só é viável, como é a alternativa que eu vejo, porque lá não pertence ao poder público. Então é mais fácil de se articular isso. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição da sociedade civil. Então ela pode dialogar assim, com outras entidades para viabilizar esses projetos. Eu acho que um hotel fazenda, talvez, uma opção turística mesmo. A gente fala pra gente que mora aqui para ir visitar, mas para as pessoas que vêm de fora mesmo, para atrair turismo para Campos. Isso faz parte de um complexo turístico. Eu estive no final de semana agora, 3 dias de descanso lá em Cabo Frio, e eu fui visitar aquela região central ali do bairro da Passagem. É lindíssimo. Eles estavam revitalizando recentemente e as casas estão todas muito preservadas. Tem casa lá de 1670. Tem uma igreja lá que é da década também de 1600 e preservadíssima. Eu entrei na igreja, eu entrei nas casas. As casas são bares. E muitas vezes lá, como algumas não tinham tombamento, o que eles conseguiram fazer? Preservar a fachada. Dentro é bar, você senta, tem tudo, mas a fachada está preservada. Passa aquela imagem da cidade lá do passado que você, a partir dali, você se remete à história da cidade e você busca saber quem foi aquela pessoa que morava ali, enfim, você passa a pertencer à sua cidade, fazer parte da história dela, e não apenas a partir do momento que você nasceu. Você é parte de um ciclo, você é a continuação. Você não surgiu do nada e caiu ali de paraquedas. Sim. E eu acho que a memória patrimonial faz parte desse complexo. Alô, Academia Brasileira de Letras, já que a gente está aqui para dar pitaco e sugestão da cultura e no patrimônio da nossa cidade, da nossa região, muito bacana a iniciativa do Sesc lá no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Então, por que a gente não pode pensar em algo assim, atrair, inclusive, turistas para a nossa cidade, para o passeio de barco, para ter experiência de estar ali dormindo, comendo numa fazenda do século XIX, enfim, naquela área que é tão bonita. Então, é o voto de esperança aqui, né, para que dê certo. E a academia tem motes para isso, porque Campos teve acadêmicos, teve membros da academia. O Alberto Lamego foi da academia, né? Se eu não me engano, o José do Patrocínio também foi acadêmico. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Foi o José Cândido Carvalho. José Cândido Carvalho. Então tem uma história. A academia tem um prédio na cidade, esse prédio está sem uso e a população precisa. Por que não falar dessas pessoas, fazer uma parceria com a prefeitura para se criar exposições lá dentro, falando quem foi José do Patrocínio, quem foi José Cândido Carvalho. Enfim, alternativas tem, falta a iniciativa. Eu acho que o Alberto Lamego ele foi do Instituto Histórico e Geográfico, né, brasileiro. Eu acho que da academia não tenho certeza, mas o restante que nós falamos sim.
Um outro tema polêmico aqui hoje para a gente debater, eu falo sobre os problemas, Larissa vai no viés da solução. É justamente falarmos sobre o canal Campus Macaé. Eu não me conformo, não mesmo, na omissão dos poderes públicos dos municípios que integram, né, a região cortada pelo canal. Não me conformo com o posicionamento do IPHAN, que entende a necessidade de tombamento, fala sobre isso, mas diz que não consegue articular os proprietários e os municípios, um órgão federal. E eu não me conformo também com a população, gente. Eu sei que muita coisa parte da educação patrimonial, do poder público, mas, Matheus, qual é a responsabilidade da população quando, é óbvio, hoje para a gente, na região central, é um valão, é um esgoto a céu aberto, mas é o canal Campus Macaé, a maior obra de engenharia do Brasil Império. Qual é a responsabilidade da população na forma como hoje enxergamos o canal Campus Macaé? O primeiro passo é da responsabilidade enquanto educação ambiental mesmo. Não jogar lixo, é o básico do básico. Não jogar lixo lá dentro. Mas essa questão da importância do canal Campus Macaé, eu passei a frequentar campus ali por volta de 2015, que foi quando eu comecei a fazer a faculdade. Vai completar 10 anos agora. E eu fui conhecer a história do canal Campus Macaé quando eu entrei na imprensa. Eu sempre ouvi falar beira-valão, e para todo mundo é beira-valão, porque o que a gente olha e vê é um valão. Não se tem ali uma educação de que aquilo era o principal canal da época, com dimensões gigantescas, enfim. Eu acho que falta divulgação mesmo, falta um trabalho de educação em cima disso, de conscientização, colocar ali, talvez, nas ruas que cortam aquele trajeto, plaquinhas referentes, contando a história daquele patrimônio, porque quando você conhece, eu acho que o conhecimento é a base de tudo, quando você conhece, identifica a história presente ali, você passa a cuidar. Enquanto você acha que é só um valão, vai continuar sendo beira-valão eternamente, e isso vai ficar uma discussão para intelectuais. Eu me recordo que no ano passado, acho que foi ano passado, quando o INEPAC fez visita a alguns patrimônios de campus, incluiu no passeio o canal Campus Macaé. Teve uma visita ali para ver se alguma medida poderia ser tomada, mas confesso que desde então não tenho conhecimento de nada que tenha avançado ali. Inclusive, a gente está falando aqui do lixo, do esgoto, mas há descaracterizações que são feitas desde os anos 90, pelo menos pelo poder público. Para quem conheceu, né, nos anos 90, a gente tinha ali as margens todas arborizadas, bonitas, um lugar agradável aos olhos, né, a convivência das pessoas, e hoje a gente não tem mais isso. Pensando em alternativa histórica, será que daria certo ali um passeio no canal, com um canal revitalizado? Revitalizado, sim. Como está hoje, é inviável. Uma coisa que é muito utilizada ali, não é durante todo o ano, mas acontece no outono, são aquelas árvores que ficam lindíssimas. Eu mesmo já fui lá na época fazer matéria de tirar foto. O outono chegou a Campos, é a matéria padrão. Todo jornal, a foto que sai é aquilo ali. Então, por que não utilizar essa beleza natural para incluir aquilo ali como parte desse tour que eu falei pela cidade? Sim. Passa nos patrimônios e inclui uma passagem por ali. Mas para isso precisa o valão... valão mesmo, hoje é um valão. Precisa ser limpo, ele precisa ser tratado, enfim, e ter como fazer um percurso por ali. Hoje não tem como, hoje é inviável. É uma revitalização completa. Completa, que precisa, não é só... Do ponto de vista histórico, ambiental... Não é só uma maquiagem simbólico, ali que vai resolver. Aqueles arcos lá em cima, que já foi colocado luz, virou ponto turístico lá uma época. Eu lembro que as pessoas de fora, quando eu vim de São Fidélis, você falava, o ponto turístico de Campos é um valão iluminado. Ô, dó, gente! É a imagem que se passa, infelizmente. E falta, sim, mostrar para a população o que foi aquilo, o que é aquilo, para que ele possa voltar a ser. E um outro tópico muito importante para o mercado, porque tem uma pergunta aqui sobre o mercado, para o canal, é a gente pensar no conceito de tombamento, no sentido de tombamento. O tombamento para o canal, ele tem que ser um tombamento federal, ou seja, feito pelo IPHAN, mas ele precisa ser um tombamento que entenda o dinamismo desse próprio canal, a questão ambiental que está por trás do patrimônio, ou seja, tem toda uma mudança ambiental que acontece ao redor desse espaço. Então, acho que até a discussão de patrimônio e de tombamento tem que estar presente nesse momento, né? E tem que ser pensada, né, no caso do canal, com suas especificidades. Porque não adianta a gente pensar que vai tombar um patrimônio que é passível de tombamento, por exemplo, federal, porque o governo federal vai dizer que não, o IPHAN vai dizer que não, porque ele foi descaracterizado em vários pontos. Então, assim, não é pensar na descaracterização, mas no que a gente ainda consegue fazer daqui para frente. Eu gostei do que Silvinha colocou aqui. Customizar o canal não é revitalizar, exatamente. Concorda, né?
Verdade. Não tem retrofit pro canal, gente. Não tem existe. retrofit pro canal, né? Aliás, temos perguntas aqui sobre um próximo tópico aqui, que é carnaval. Daqui a pouco a gente faz, tá, Matheus? Deixa Isso com a aí. gente. Isso aí. Olha só, gente. Vamos falar agora também. Ih, a gente vai chorar nesse tema aqui. Não vamos não. Chegamos ao tema. Hoje a gente está na versão brava e sincera. Chegamos ao problema arquivo público solar do colégio. Eu vou me distanciar desse tema para que o Matheus possa falar, mas enquanto cidadão, Matheus, é inaceitável que o recurso já esteja depositado em conta há quase 3 anos. A gente vai completar 3 anos. 3 anos de 20 milhões em conta que a gente não consegue fazer nada. Isso é inaceitável. O que eu queria saber de você é onde você acha, você como jornalista que tem acompanhado essa história, onde está o erro que faz, ou que fez ou que faz, com que esse recurso esteja parado há tantos anos? O caso do arquivo público, eu acho que aqui eu posso assumir a função de jornalista e perguntar, que vocês sabem muito mais do que eu. Mas, brincadeiras à parte, foi um caso ali que chegou ao ponto da população desconfiar das pessoas mesmo. Onde está esse dinheiro? Por que esse dinheiro foi depositado e não foi colocado em prática? Porque faltou transparência no processo, faltou agilidade mesmo. Ali é um reflexo da burocracia política do país. Da negociação entre uma universidade, no caso a UENF, que foi quem foi destinado a receber esse recurso, e o Poder Público Municipal, para colocar as ações em prática. O mais difícil é conseguir a verba. Como você tem a verba e não faz? E aí chove e vocês têm que ir lá secar cada sala e tirar foto e ir para a imprensa chorar e mostrar como está acontecendo para ver se alguém faz alguma coisa. Isso é um absurdo. É lastimável mesmo. Mas, assim, tentando não culpabilizar CPF, tentando não culpar alguém específico, a gente coloca a culpa na burocracia política, nas negociações que, para a imprensa, se vende uma imagem, mas no bastidor falta se dar a importância devida àquele processo para que ele saia do papel e evolua. Matheus, eu não vou nem te fazer uma pergunta propositiva aqui, porque, assim, projetos pro arquivo, a gente tem um monte. Milhares, né? Nossa, de educação patrimonial, de uso do entorno, pro acervo. A gente corre atrás de um jeito que você sabe como é, né? Você sabe. Você já apontou onde está o erro. Agora, qual é a solução para essa burocracia? Você consegue ajudar a gente? Porque, de repente, você consegue ajudar. Ou você que está em casa também. Exatamente. É quase que um pedido de socorro aqui no caso. Infelizmente é boa vontade. É boa vontade política. Falta alguém ter a sensibilidade de chegar e fazer. Porque a gente, da parte da imprensa, a gente cobra, da parte de vocês fazem o trabalho no dia a dia como dá para ser feito, e aí a gente tem que elogiar, porque muito bem feito. Eu tive lá no dia do aniversário, a programação foi lindíssima, foi sensacional. Mas chega uma chuva e volta o problema. O problema não vai acabar enquanto a obra não for feita. Então, falta boa vontade política. A gente aproveita que acabou de passar um ano eleitoral, a Câmara está lá com novos componentes, fazer uma pressão em cima disso, de quem deve aplicar esse recurso, fazer uma cobrança contínua, porque também a gente tem uma cultura de se cobra hoje, aí alguém vai lá, faz alguma coisinha, passa um período, finge que esqueceu, aí lembra na outra chuva. Não pode ser assim. Eu acho que tem que ser uma cobrança contínua, e da parte de vocês eu sei que porque eu já conversei com a Rafaela em off outros assuntos nesse sentido. Você fala da burocracia que para agilizar. É boa vontade política. Acho que só consigo resumir assim mesmo. Não tem... Parente, corta para cá. Eu vou aproveitar que é o último programa e deixa eu falar para vocês. Na minha agenda funciona assim: segunda, quarta e sexta, entrar em contato com a UENF. E aí eu fico procurando os atores com quem eu posso conversar e dialogar lá dentro. Deixa eu fazer um apelo para você que está em casa. Entre em contato com a assessoria de comunicação da UENF, com o jurídico da UENF, com a licitação da UENF e ajude o arquivo público a conseguir finalmente que a gente dê celeridade a esse processo, com transparência, com total diálogo com todas as instâncias envolvidas, mas a gente precisa de celeridade. Aquilo que é único, gente, precisa ser tratado com a importância que tem. A gente está falando de 2 bens ali, a gente está falando do solar do colégio, um dos edifícios mais antigos dessa cidade, e a gente está falando de um acervo que é maior ainda. Até quando cada chuva vai colocar isso em risco? Porque é o que está acontecendo todos os dias. E há 3 anos, praticamente, a gente tem 20 milhões em conta que não consegue gastar. Só que enquanto meia dúzia de pessoas ficarem pedindo, clamando e publicando, Matheus publica, Edmundo publica, e o restante da sociedade? Então, deixa eu pedir a você que está assistindo, eu acho que até minha voz mudou, faz isso pelo arquivo, faz isso pela cultura, pelo patrimônio da nossa cidade, porque está difícil. Porque há 3 anos a gente está adoecendo com essa história, essa é a verdade. E ali é a história não só da cidade, da região como um todo, tem documentos ali do país mesmo. E uma coisa que você tocou sobre a UENF,
eu me recordo muito bem que o arquivo público foi tema de proposta de campanha de reitoria da UF. Mudou a reitoria e o recurso ainda está parado. Exatamente. Então tem que haver cobrança. Agora eu vou botar o dedo mais um pouquinho na ferida, assim com unha grande. Esse recurso que veio, ele não veio só para o solar do colégio. Existe um outro patrimônio em Cabo Frio que a obra já foi entregue com o mesmo executor. Por que lá andou e aqui não? Pensem, só pensem. Eu também, enfim. É isso, gente. É contar com a participação de vocês, porque, sinceramente, a gente já percebeu que sozinhos a gente não consegue mais. A gente já esgotou, inclusive, esses atores com quem a gente consegue conversar ali dentro. Hoje mesmo eu mandei mensagem para Raul para perguntar se ele estava na comissão. Estou sendo muito franca, muito sincera, sem medo de retaliação, porque aqui eu não estou falando sobre Rafaela, eu estou falando sobre o solar do colégio, arquivo público, e todas as vezes que precisar eu vou fazer isso. Mas a nossa situação é muito difícil, cada vez mais difícil. E se torna mais difícil ainda quando a gente sabe que a gente conseguiu o mais difícil, que é o É o dinheiro. recurso. E aí entra a questão da conscientização da sociedade, que é o que você está tentando fazer nesse momento, e a gente vem tentando fazer com grande frequência, porque enquanto a cultura, os debatedores culturais se resumem a uma confraria, que são as mesmas caras que você vê toda reunião, em todo conselho está lá, são as mesmas pessoas, as coisas não andam. É preciso o envolvimento da população, porque quando se cobra, as coisas andam. Enquanto se resumia a eu ir lá no meu blog cobrar, a Rafaela e você chegarem lá, fazerem uma reunião e pedirem para sair do papel, infelizmente não sai do papel. Sem pressão, não sai do papel. Exatamente. Aqui, vamos ler alguns comentários. Coisa muito legal, gente. Enfim, é muito bacana quando a gente dá pelo menos um conforto pensar que a gente está no senso de comunidade coletiva aqui, né? Silvia Paz fala o seguinte: todos nós campistas ou moradores temos dever de cuidar do espaço no qual habitamos. O cidadão é aquele que, na verdade, cuida da cidade, da polis. Falta educação patrimonial em todas as esferas, completamente de acordo. E o Fernando diz o seguinte: acredito que seja necessário que os defensores culturais se reúnam sem paixões para assim sair desse encontro alguma solução viável. Enfim, o Wellington Cordeiro fala, inclusive, que até de estombamento aos moldes do que aconteceu com a Santa Casa de Misericórdia, Igreja Mãe dos Homens, já estamos ouvindo aqui, inclusive, sobre o Baobá da Beira Valão. E o Jorge aponta que, com relação ao problema do arquivo, o principal que é o dinheiro. Agora, essa demora não espanta, porque, afinal de contas, estamos no Brasil. E ele diz que acha que, na verdade, ainda estão discutindo sobre quem será o pai da obra. Meu amigo, eu te diria, Jorge, que eu queria que tivesse vários pais, várias mães, mas só que existisse a obra. E é curioso como os pontos da cultura se ligam, né? Lá no início a gente falou de vaidade, ele tocou no assunto vaidade. A gente falou de burocracia política. Tudo vai se interligando. Se interligando. O diretor chegou a botar uma tarde ali do momento sincero, momento de sinceridade, né, diretor? Letícia botou aqui, Rafaela ativou o modo sincero. Mas eu acho que é muito importante esse desabafo também, porque, afinal de contas, a gente está chegando em 55 programas, último programa da temporada, e eu acho que o que pauta muito da nossa relação é essa sinceridade, né? E a gente também, às vezes, fica muito fechado nos nossos problemas. Matheus sabe, Edmundo sabe, né? O que sai na mídia, quem lê esses veículos de comunicação sabe, mas, assim, às vezes quem está aqui assistindo não sabe, né? E a gente não vai chorar. Não, ela já está com o olho cheio d'água. Eu conheço meu eleitorado aqui. Vamos embora para o carnaval, Matheus. Carnaval, assunto polêmico, hein? E temos pergunta aqui do Matheus Rodrigues. Quero ver você achar aí agora nesse tanto de pergunta que foi feita. Matheus comentou aqui: não dá para falar de cultura e não pensar no carnaval campista. Cada ano que passa vem sendo mais abandonado pelo poder público. Antigamente se investia muito mais e até com patrocínio de fora. Anos 90, se eu não me engano, a gente teve até patrocínio da Petrobras para o carnaval campista, né? No jornal a gente tem essas notícias. Nós temos uma estrutura gigantesca que é o CEPOP, e a prefeitura me faz um carnaval com apenas 2 arquibancadas liberadas. O que está acontecendo com o nosso carnaval, Matheus? O que vem acontecendo. Na verdade, é o que não está acontecendo. Né? Se a gente pesquisar a história do Carnaval de Campos, falar que hoje a gente tem carnaval, a gente não tem. A gente tem um desfile lá fora de época que não reflete. Falar de Carnaval de Campos para mim é especial, porque, como eu comentei com vocês, o carnaval foi tema do meu TCC na Faculdade de Jornalismo. Foi um trabalho feito a partir dos meninos do Morrinho, não sei se vocês se recordam, os meninos que apareceram batendo na lata e tudo mais. E a partir dali eu consegui desenvolver um trabalho contando a história do bairro do Morrinho, que é um reduto ali perto depois da rodoviária Roberto Silveira, seguindo ali, Parque Rosário, contando que aqueles meninos não estavam ali batendo na lata por acaso.
O pai deles é criador de boi pintadinho, o avô fazia boi pintadinho, tinha bloco na rua, e aí você vai puxando a história de Campos a partir do carnaval. Eu encontrei registros carnavalescos em Campos de escola de samba, em 1949, final de década de 40. Isso escola de samba, carnaval de blocos, carnaval de grandes sociedades, a gente vai buscar lá no século anterior, é 1800. Então, mostra o tamanho que Campos já teve. Campos chegou a ter o terceiro maior carnaval do país. Era Rio de Janeiro, na época, se eu não me engano, Recife, e o terceiro era Campos. E hoje a gente aceita, porque passou-se a aceitar o carnaval que se tem fora de época. Para mim, o primeiro erro foi isso. Quando você começa a descaracterizar uma data, descaracterizar um produto, é o primeiro passo para ele acabar. Outro, que eu até vou interpretar de forma mais inocente possível, como algo feito com interesse de melhorias, que foi o CEPOP, acabou atrapalhando. O CEPOP ajudou a matar o Carnaval de Campos. Porque enquanto se acontecia... Quem fala muito isso é o Marcelo Sampaio, vou estar com ele daqui a pouco, um abraço para ele também. Carnaval é para ser feito no centro da cidade. É para ser feito em um local de fácil acesso. É onde os bairros se reúnem para aquela festa coletiva. Quem vai sair lá do Santa Cruz, lá na entrada da cidade, e vai para o CEPOP? Com a cidade que, infelizmente, tem um transporte público ruim. E você, principalmente quando o carnaval acontece em julho, em agosto, todo mundo está falando, sei lá, de eleição, todo mundo está falando de qualquer coisa, e Campos está tendo carnaval no frio. Não existe, o carnaval tem que ser na época, o carnaval tem... Por quê? O carnaval não existe no dia da avenida. Ele existe 5, 6 meses antes, com a economia criativa sendo movimentada, com o produtor que faz o produto para aquela fantasia ser feita, passa para a mão da costureira, a costureira faz aquela fantasia, passa para a mão do carnavalesco que monta a ala, até chegar no dia do desfile. Enquanto se pensar em carnaval na semana do desfile, vai continuar o que a gente tem, infelizmente. Diga, minha amiga. Não, eu ia complementar uma questão sobre o CEPOP, né? A gente falava aqui mais cedo sobre o CEPOP, antes do programa começar. O CEPOP ele foi pensado não para ser aquele espaço de desfiles, mas para ser um espaço de formação, um espaço de exposição. Então, assim, se a gente pensa o patrimônio material, sem pensar as pessoas que o fazem, de novo falando de pessoas, né? E aí o carnaval tem toda uma gama de profissionais que trabalham ali o ano todo para botar o desfile na rua. Se você não fomenta a formação de novos profissionais nessas áreas, ele morre. Patrimônio material é feito de pessoas. Se não tem pessoas, ele morre, né? Então, eu acho que também tem um ponto aí delicado, né? Um ponto sensível no carnaval, que é a descontinuidade da formação desses atores do carnaval. E ali, para aquela área do CEPOP, inclusive, existem projetos sobre isso da escola. Já foi projeto de escola de ritmos. Ali já teve projeto de escola de passistas. Teve um projeto de uma escola mesmo, no Rio de Janeiro, atrás do Sambódromo, existe uma escola. Por que não fazer algo similar aqui? Eu continuo com a ideia que, para mim, o CEPOP é um erro. Foi um erro. Mas já que ele existe, já que ele está lá, por que não vamos utilizá-lo da forma correta? Não só no carnaval. Ali tem uma pista enorme. Já se falou de fazer coisas ali na área de esporte. Uma aula de skate com aquela pista enorme. Uma utilização contínua. A gente vai ver os desfiles em Campos. Todo ano a gente vê a mesma porta-bandeira da cidade ou alguém vindo de fora. O dia que essas pessoas envelhecerem e não conseguirem mais desfilar, quem vai desfilar? Vai deixar o carnaval morrer? Então, dá para fazer ali uma aula de ritmistas, dá para fazer uma aula de mestre-sala e porta-bandeira, oficinas de costura para a moça que vai fazer a fantasia, opções não faltam. E enxergar realmente o carnaval e a cultura como economia. Isso é um nicho da economia, isso movimenta a cidade. Agora, tem que saber fazer. Não é chegar um mês antes do carnaval, pedir uma grande rede de supermercados da cidade ou uma rede de uma cervejaria para patrocinar, fazer o evento e acabou. Não, como se diz... Não tem que ter a cultura do evento. O evento faz parte da cultura, ele é um elemento, mas a cultura é muito maior do que o evento. E é enxergar isso mesmo como cultura e economia criativa. Não é o que vem acontecendo. E outro ponto muito importante, muito controverso com relação ao carnaval, eu acho que o CEPOP existe, ele está ali, o que de melhor a gente pode fazer, eu acho que é uma escola de artes, inclusive fomentando o mercado do Rio de Janeiro, podendo trabalhar para esse mercado que cresce a cada dia mais. Mas por parte da população, há também, Matheus, e você vai concordar, uma percepção de que os carnavalescos se acomodaram com uma forma de financiamento por parte do poder público que não cabe mais, que não é mais legal, ou seja, burocraticamente ela não pode acontecer. Uma escola desse gênero serviria até para essa finalidade, né, para essa formação. Criação de editais, criação de projetos, enfim...
Profissionalização, né? Isso vai um pouco com o que eu falei lá no início. A gente não pode isentar o poder público. O poder público tem que ser parte do processo. Agora, ele não pode ser o único fomentador, porque aí não cabe mesmo, não tem como. Principalmente quando a gente tem um carnaval sucateado como está hoje, que infelizmente, eu sou um grande defensor do carnaval, mas a gente tem que falar, falta transparência. Não são todas as agremiações que comprovam para onde foi aquele dinheiro que foi destinado. E aí, quando você perde a confiabilidade das pessoas, a própria prefeitura passa a ser cobrada. Está dando dinheiro para vagabundo? Está dando dinheiro para desvio? Então, tudo é um conjunto. A gente precisa reeducar, passar a ver o evento como uma cultura, como uma economia criativa, para o evento voltar a acontecer com qualidade, e aí a roda vai girar. Enquanto a roda estiver parada, vai ter um ou outro ali empurrando de um lado, um puxando, e a coisa nunca vai andar. Exatamente. Perfeito, Matheus. E você já me deu a deixa de novo. Parece que a gente fez tudo combinado com relação a essa questão de tirar do calendário oficial e colocar, né, nas adaptações, no jeitinho ali. Isso está acontecendo agora, um tema muito difícil, polêmico até, que é com relação à Bienal. A Bienal, teoricamente, acontece a cada 2 anos, em calendário par, portanto, aconteceria agora em 2024, inclusive com uma parte dos recursos depositados para tal. Nos anos ímpares, ou seja, a cada 2 anos também, acontece o Festival Doces Palavras, o FDP. Acontece que nós soubemos, eu já sabia um pouco antes, mas, enfim, entendo a justificativa, acho importante, se você puder, a gente também falar sobre ela, pontuar isso. A Bienal vai acontecer no ano que vem, 28 de março, no mesmo ano em que vai acontecer o Festival Doces Palavras. De que forma você enxerga? Quais foram os acertos em jogar isso para 2025, mas quais foram os erros que não levaram a acontecer em 2024? A Bienal é a bola da vez, né? O assunto mais comentado atualmente. Em relação a erro e acerto, assim, eu acho que sou contra ter passado para o ano que vem, mas sou contra olhando de fora. A partir do momento que corre-se um risco de não ter passado para o ano que vem já é um alívio, pelo menos vai ter. Agora, quebra a essência do evento, né? Já não é mais Bienal. A última aconteceu há 2 anos atrás, teoricamente deveria acontecer esse ano, se vai ser ano que vem não é Bienal. E me preocupa muito essa coisa de fazer de qualquer forma, porque se faz de qualquer forma esse ano, a próxima corre o risco de ter a mesma coisa e vai se criando um ciclo até acontecer o que aconteceu com o Carnaval, que foi jogado para fora de época e hoje a gente não tem Carnaval em campo praticamente. Em relação à Bienal, outro fator para ser contrário a ela acontecer no ano que vem é que vai coincidir com o Festival Doces Palavras. Não no mesmo período do ano, mas no mesmo ano. E o Festival Doces Palavras originalmente foi criado para ser de forma intercalada no Bienal. São propostas diferentes. A Bienal é um movimento muito maior, que envolve livrarias. Inclusive foi aberto o edital, acho que ontem ou hoje, não sei, para inscrição de livrarias. E o Festival Doces Palavras não, é uma coisa bem mais artesanal, envolvendo a coletividade local. Mas é isso, a partir do momento que se correu um risco de não acontecer, que bom que ela vai ser no ano que vem, que bom que ela vai acontecer, mas que isso não vire uma prática, que a partir do ano que vem a gente já pense na Bienal de 2026, porque ela tem que acontecer em 2026, para se voltar para o calendário. Porque uma das justificativas dadas, não estou no dia a dia da imprensa, por conta de outros compromissos, eu não tenho acompanhado tão mais de perto, mas é relativo a recursos, né? Vai chegar o recurso para poder realizar o evento, uma verba específica para isso, ótimo, acho ótimo, tem que ter mesmo, vai fazer. Mas por que não se buscou isso em janeiro? Por que não se pensou na Bienal em janeiro para fazer agora em outubro, novembro? Todo mundo sabia que ia ter eleição em outubro. Por que a gente não pensou então para julho? Ou não pensou para dezembro, antes ou depois da eleição? Isso não pode ser normalizado também. Parabéns para a Fundação que vai conseguir realizar o evento, tomara que seja um sucesso. Agora, deveria ser esse ano. E, além disso, a gente precisa voltar a ter bienais de fato, Exatamente. né? Robustas. A proposta é essa, né? Silvinha comentou aqui, março tem Carnaval e Trienal. Maio tem Rock Goitacá e setembro FDP. São apenas 11 milhões para o Fundo de Cultura. Quanto fecha? Tomara que feche, mas é difícil a gente acreditar, né? É difícil. E isso aqui são só os eventos, gente. Ainda tem a manutenção dos espaços, a gente vai voltar em outra seara, eu não vou nem voltar nessa E aí questão. o FDP, a gente teve, se eu não me engano, na penúltima edição, uma resposta da sociedade que foi muito bonita, que correu o risco do FDP também não acontecer na época. Perfeito. E eu lembro que eu participei do processo, foram as sociedades que se organizaram, as entidades da sociedade civil que se organizaram e fizeram o FDP e mostraram para a prefeitura, olha, isso aqui é dever seu sim, você tinha que ter feito, mas se você não fizer, eu vou fazer. Então, eu acho que faltou isso também.
para a Bienal. Claro que a responsabilidade é única e exclusiva do poder público em relação à Bienal, é diferente do FDP. O FDP parte das entidades. Agora, faltou uma cobrança maior. A gente está desde, pelo menos de junho, se falando, não vai ter Bienal, está tendo um risco de não ter Bienal. Por que essa cobrança não foi lá atrás e foi só depois da eleição? Eu sei que, logicamente, tem pessoas que estão ali no dia a dia cobrando nos bastidores, mas falta essa pressão, falta a coletividade. Uma andorinha só não faz verão, como se diz no ditado. Falta esse olhar mais atento no início, antes do problema acontecer, e não para vir alguém depois apontar o defeito e falar que não foi feito e que o jeito é fazer ano que vem. Perfeito. Matheus, eu vou voltar aqui um pouquinho nas manifestações de cultura imaterial. Sim. Campos tem jongo, Campos tem cavalhada, tem manaxica, tem doces, tem artesanato. Não tem mais a Folia de Reis. Você de São Fidélis, você sabe como é bonito. Lá ainda tem. Lá ainda tem. O Instituto Histórico e Geográfico aqui de Campos, em 2017, Silvinha está aqui, na época que ela era presidente, fez um festival de Folia de Reis e, pasmem, assim, tinha uma Folia de Reis em Campos de Guarulhos. Como é que o poder público pode ajudar, pode fomentar, porque é o papel dele, nesses casos da cultura imaterial? Até em relação a fomento, a gente critica, mas tem que fazer elogios nas leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, serviços editais bem bacanas para amplos, né? Amplos para produtores culturais, o setor audiovisual foi bem beneficiado, enfim. Eu acho que falta aí a educação, a capacitação para essas pessoas criarem projetos para participar desses editais, que muita gente nem sabe que isso existe. A pessoa que faz lá o seu artesanato no dia a dia, ela está pensando na realidade dela, não sabe como se cria um edital para captar o recurso, então eu acho importante, sim, importante e dever, criar o edital para capacitar. Mas também é importante atrair essas pessoas e mostrar como fazer, para que elas, de fato, tenham acesso e que esse recurso não fique só ali numa confraria, num grupinho definido, para fazer uma panelinha da cultura, como muitas pessoas têm essa imagem, inclusive, da cultura de Campos. A cultura de Campos não existe, são as mesmas caras de sempre. E não são, tem muita gente boa fazendo, mas falta essas pessoas terem acesso a isso. E você falou da doçaria, a gente está numa semana de notícias pesadas em Campos, a gente vendo crimes bárbaros. É muito legal a gente abrir uma internet, por exemplo, e ver que Campos tem a melhor goiabada do Brasil. Olha o quanto isso pode impactar positivamente para a cidade em marketing, divulgação, turismo. É um caso recente. Alguém contou a história dessa moça que mora lá no interior, onde vende a goiabada dela, onde a gente pode encontrar. Ela foi eleita numa pesquisa nacional, com marcas que estão nas grandes redes de supermercado de São Paulo. E eu fui na principal rede de supermercado de Campos e não encontrei a goiabada dela. Por quê? Também falta esse olhar mais atento. Isso é importantíssimo. Uma cultura política de valorização dessas práticas, desses saberes. Na época da goiabada, eu lembro que eu gravei sobre ela e eu recebi mensagens de gente do Brasil todo e de campistas que moravam fora querendo saber onde eu posso comprar. Onde você pode comprar. Ninguém sabia. Não sabe. Não tinha informação. As cachaças também, gente. Cachaças. A gente tem cachaças premiadas aqui, né? Enfim. Matheus aqui está mandando uma outra mensagem, tocando num outro ponto interessante, que são as festas tradicionais de rua, que também a cada dia que passa são menos valorizadas e deve ter sim outras fontes para custear isso, mas a prefeitura deve ser o maior incentivador, de fato. As festas de rua estão sumindo, né? Sim. Essas festas de bairro, festas tradicionais, né? Inclusive as festas religiosas, né? Há um estigma por trás disso, mas isso é um traço cultural distintivo, importantíssimo, do nosso processo de colonização. Queiramos ou gostemos ou não, né? É traço distintivo da nossa cultura. Minha gente, olha só, estamos com 1h10, praticamente 1h07 de programa, começar a encaminhar aqui para o final, com clima de despedida, não vai ter qual vai ser o próximo programa. Mas, Matheus, eu gostaria muito que você fizesse um balanço. Eu acho que quando a gente pensou nesse programa pelo Dia da Cultura, o principal que a gente queria trazer é identificar os problemas, falar sobre esses problemas, mas também propor soluções. Eu acho que uma solução passa pela união, pelo encadeamento de interesses do poder público, da iniciativa privada e do cidadão comum, eu, você e todo mundo. Você acha que, para o patrimônio edificado de Campos, para a cultura imaterial, a gente falou muito sobre esses problemas, mas há esperança no universo imediato? No modo geral, sem identificar um patrimônio específico, há esperança. Sempre há esperança, ela é a última que morre. Mas se eu pudesse definir a solução em uma palavra, talvez seria educação. Tem que ter educação patrimonial, tem que ter educação cultural, porque você não ama aquilo que você não conhece.
Você não tem como... Por que as pessoas assistem o Carnaval do Rio de Janeiro na televisão e nunca foram aqui na 15 de novembro ou no CEPOP assistir o Carnaval de Campos? Porque não conhece, porque não sabe que existe. Por que ninguém nunca foi ao Museu Olavo Cardoso enquanto ele estava aberto? Porque muita gente nem sabia que aquilo era um museu. Era uma casa antiga que estava lá fechada. Então falta educação patrimonial. A cultura e a história de Campos tem que estar dentro da sala de aula. E muitas vezes está e outras vezes não está. E no dia a dia mesmo, um trabalho de parceria, talvez com a imprensa, envolvendo as entidades, para mostrar para as pessoas tudo que você vê das grandes cidades, a gente tem aqui também. A gente tem os nossos autores, a gente tem a nossa imprensa forte, Campos tem uma imprensa forte, é importante destacar isso, porque num período que a gente passou de desprestígio da imprensa, de ataques à imprensa, uma democracia não avança sem a imprensa, uma cultura não avança sem a imprensa, a gente tem um complexo patrimonial gigantesco, custoso. A gente tem a nossa gastronomia local, a gente tem nossos verbetes, nosso vocabulário local, que isso é muito rico. Então a gente tem tudo. Por que não coloca em prática? Falta educação, falta divulgação disso. O primeiro passo é mobilizar para depois fazer. E você que é uma pessoa que está sempre antenado, atualizado, eu tive essa percepção. Eu acho que foi a Carmen Eugênia falou assim, a cultura, mais cedo, a cultura em Campos não dá voto. Você teve a percepção que a cultura, essa questão patrimonial, ela acabou pautando os projetos, os planos de governo de muitos candidatos, mais do que em anos anteriores? Esse é um ciclo, vem evoluindo, assim. É importante ressaltar que isso tudo que a gente está falando de Campos não é um fato isolado, é parte do movimento nacional. A cultura no Brasil foi sucateada tanto que chegou a ponto do Ministério da Cultura ser abandonado lá, virou secretaria, enfim. E tem se voltado, sim. Eu acho que isso faz parte do processo de redemocratização do país. A gente tem É impossível não falar de política. A gente tem um governo hoje que olha mais para a cultura em relação ao governo anterior, e eu acho que isso chega sim, isso mobiliza os planos de governo. Você citou que o Fernando, o Dr. Edson, estava aqui na audiência, foi uma pessoa que teve a cultura o tempo todo no seu plano de governo. O próprio prefeito Vladimir tinha, outras candidaturas também tinham. E eu acho que é isso. Isso aqui é importante, isso que a gente está fazendo. Conversar e mostrar para o povo que isso existe, que tem pessoas que trabalham nisso, tem pessoas que olham para isso. Porque quanto mais a sociedade cobrar e a sociedade fizer a sua parte, os governos, querendo ou não, vão ter que fazer. Às vezes eles não vão fazer porque gostam de cultura, não. Eles vão fazer porque vai passar a dar voto. Agora, enquanto a cultura não der voto, a cultura vai ser olhada como um puxadinho ali, de qualquer jeito. É isso, olha, muito obrigada pela sua participação. O Jorge está falando parabéns para Rafaela. A Larissa é o convidado pelo programa de hoje, vários elogios. Então, obrigado pela sua presença. Eu sabia que ele ia arrasar. Eu que agradeço pelo convite, falar novamente da satisfação de estar aqui com vocês. Você falou que é o último dessa temporada, mas espero que não seja por muito tempo, que vocês continuem com esse projeto que é muito legal e sempre que precisar a gente está aqui à disposição. Coisa boa. Isso aí, ano que vem a gente está de volta. Não é semana que vem, é ano que vem, talvez antes, né? Um passarinho me contou que talvez tenha um especial aí pelo meio do caminho, mas a gente vai contando depois essa novidade para vocês. É só agradecer a audiência, o pessoal que acompanha aqui a gente, o Elas Tem História, durante todo esse ano, né? Acompanhou durante todo esse ano de 2024. Deixar um abraço, dizer que é um até logo, daqui a pouco a gente está de volta, né? E fiquem aí com a gente nas redes sociais que a gente vai contando as novidades por lá. É isso aí. Um beijo também para o terceiro elemento, Letícia, que não está aqui hoje só porque passou mal. Acho que ela ficou nervosa com o encerramento ou está nervosa com o casamento, não sei. Mas mandar um beijo para ela e principalmente, gente, para todo mundo que acompanhou a gente ao longo de 2022, 2023 e agora 2024. Torcer para que a gente possa voltar com um programa ainda melhor e maior no ano que vem. E não deixa de acompanhar o Elas Tem História nas redes sociais. A gente vai continuar postando conteúdo para vocês de lá no Instagram, tá bom? Ó, beijo e acompanha a gente nas redes sociais também, tá? Até mais. Tchau. Tchau, Até o ano que vem.